no mundo, mas não do mundo. E hoje nós chegamos ao último capítulo de Daniel. Nós estamos nessa série de sermões no livro de Daniel. Daniel, como eu disse, é um livro muito conhecido, não porque, de repente, ele é muito estudado, mas ele é conhecido por causa das histórias que tem nele. Quem nunca ouviu falar de Daniel na Cova dos Leões? Até mesmo pessoas que não são da igreja, não têm uma cultura, não cresceram dentro da igreja, não fazem parte de uma igreja evangélica ou católica, que seja, não fazem parte de nenhum ramo ou segmento do cristianismo, já ouviu falar dessa história de Daniel na Cova dos Leões. A expressão, alguns dizem que a expressão matar um leão por dia vem daí, né? De vencer os leões e tudo mais. E além da história, a famosa história também, dos 3 amigos de Daniel que foram jogados na fornalha, porque não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. Então é um livro bem conhecido. Mas nós estamos estudando já esse livro há bons domingos aí, e praticamente temos visto que Daniel não se resume a isso somente, mas há muitas outras mensagens, principalmente o que se refere a esse tema. A estar no mundo, mas a não ser do mundo, no sentido de ter a influência de toda essa cosmovisão do mundo, daquilo que o mundo impõe muitas vezes, como nós devemos ser, como nós devemos agir, como você deve pensar. Então nós vemos em Daniel que ele estava na Babilônia, a Judéia tinha sido invadida pelos babilônicos, e Daniel foi um dos milhares de escravos que foram levados para a Babilônia. Viveu ali, irmãos, mais de 70 anos na Babilônia, mas não da Babilônia. E temos visto isso ao longo desses 11 capítulos que nós estudamos até aqui, como que Daniel manteve seus princípios, manteve seus valores, como ele não se corrompeu diante da imoralidade da Babilônia, diante da corrupção da Babilônia, como que ele não se vendeu diante das propostas da Babilônia, mas ele manteve a sua integridade ali diante daquela situação. Lembrando que a Babilônia tipifica dentro das escrituras da Bíblia esse contexto do mundo, né? Essa vontade do mundo, os desejos do mundo, da sociedade. E a Babilônia tem esse significado também, assim como o Egito, não é? E o livro basicamente se divide em 2 partes. A parte histórica, que conta a história, capítulos 1 ao 6, e a parte escatológica, que é a parte apocalíptica, que são dos capítulos 7 ao 12, que são as visões que Daniel teve a respeito do fim dos tempos. Algumas visões, e já vimos todas elas. Na verdade, nós estamos aqui no capítulo 12, na última visão, ou na verdade, na última parte da visão que ele tem, desde o capítulo 10, porque é a mesma visão aqui, dividida em blocos, em pontos. Então, o capítulo 12 é a última parte da visão que ele vai ter início ali no capítulo 10. E olha ali o versículo 1. Vamos ler o versículo 1, irmãos, de Daniel 12. Diz assim: naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação como nunca houve, desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo, teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Fale ao meu coração, o coração de cada um aqui essa noite, para a glória, honra e louvor do seu nome. Amém. Então, esse capítulo é a continuação, como eu disse, da visão que começa lá no capítulo 10. E Daniel não entende nada do que está acontecendo. O que é isso que eu estou vendo? Ele vai narrando algumas figuras que ele vai vendo ali nessa visão acerca do fim, que envolvem visões particulares para o povo judeu naquela época, aquilo que eles passariam, e nós vimos que isso se comprovou na história, né? Historicamente aconteceram todas aquelas coisas que Daniel viu, a Judéia passando do Império Babilônico para o Império Persa, depois do Persa para o Império Grego, aí vem o Império Romano, e historicamente se cumpriu, nós temos isso na história. Mas esse versículo 1 também, que nós lemos, ele é a continuação da sentença que começa lá no versículo 36 do capítulo 11, que é quando Daniel, ele avista, ou ele, na sua visão, ele começa a ver algo que é mais parecido com aquilo que é do fim dos tempos.
como uma pessoa que nós vamos conhecer dentro da teologia cristã como o famoso anticristo, né? Aquele que seria anti o cristianismo. As pessoas, pastor Fernando, acham que o anticristo é alguém, né? Não sei, um cara muito ruim, tipo Thanos, né? Dos Vingadores. O cara que vai vir e vai... Mas a figura do anticristo vai ser aquela força, irmãos, levantada mundialmente, e aí personificada talvez em uma pessoa, assim, alguém que lidere, mas que vai ser totalmente contra o cristianismo e os valores cristãos, que vai lutar ferrenhamente para destruir valores e princípios que o cristianismo imprimiu, de certa forma, na sociedade. Deixou como base da sociedade. Então, o anticristo não é só uma pessoa ruim que vai aparecer feia, na verdade não vai ser esse tipo de pessoa, mas vai ser sim alguém que vai exercer esse poder, mas também vai ser essa força no mundo, através de ideologia, pensamento, força política, econômica, o que for, que vai, irmãos, botar em xeque todos os princípios e valores cristãos construídos no mundo até agora. Vai reverter tudo, vai destruir isso, é anticristo. Lembrando que cristãos foi a palavra no grego que eles deram àqueles discípulos de Jesus ali em Jerusalém, quando eles começaram a crescer, foi um termo para identificar aqueles que seguiam os ensinamentos de Cristo. Cristãos é aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus. Então, o anticristo, ele é aquele que vai destruir isso. E Daniel vê essa figura. Ele contempla esse momento e ele ali descrevendo da maneira dele, porque... Lembra, irmãos, tem coisas que talvez ele estava vendo que ele não estava conseguindo entender. E ele descreve, desde o versículo 36, então, do capítulo 11, como que vai ser esse anticristo, o que ele vai fazer, a maldade que vai imprimir. Então, nós vamos ver uma crescente mal no mundo, o mal vai crescer assim de uma maneira exponencial, e a hora que a gente achar que está no limite, isso vai crescer ainda mais, mas Daniel vê que isso vai chegar num fim, isso vai acabar. Mas o mal vai se tornar muito comum em nossos dias, irmãos. Lembro dos antigos falando, meus avós, né? Hoje só tenho meu avô paterno vivo, mas eles diziam isso. Vai chegar tempo em que vocês vão ver o certo vai ser errado e o errado vai ser certo. E essa desconstrução de valores, irmãos, de princípios. Recentemente eu comentei isso aqui com os irmãos. Está acontecendo assim uma evasão lá no estado da Califórnia, principalmente de empresas, de empresários, porque eles aprovaram ali que até um valor, até $900 não é roubo. Então, qualquer objeto que a pessoa roube de uma loja ou de alguém pessoalmente, que esteja nessa janela de até $900, não é considerado mais pelo estado da Califórnia roubo. E eles estão vivendo assim numa situação muito complicada, porque aí você abre precedentes, né? E eu vendo alguns documentários, as pessoas até citando assim, gente, isso aqui tá parecendo um dos capítulos de The Walking Dead, porque você vê as pessoas morando na rua, porque não querem ter mais nenhum compromisso, não querem mais construir uma casa, uma família, trabalharem, porque o Estado está financiando o estilo de vida deles. Está financiando aquele tipo de coisa, as pessoas passando e filmando assim, as pessoas usando droga à luz do dia, nas principais avenidas ali de cidades muito importantes e conhecidas. Então nós vamos ver isso, irmãos, cada vez mais frequente. A maldade sempre existiu no mundo. Se você pegar as civilizações mais antigas, se você for ler histórias dos povos mais remotos, você vai ver a maldade ali, porque é uma coisa inerente da nossa natureza. O mal, irmãos, está aqui. A gente não aprende a fazer o mal, você não aprende a morder o coleguinha lá no jardim de infância, a puxar o cabelo da amiguinha, a roubar a boneca, né, Vânia? Isso a gente não precisa alguém nos ensinar, isso é natural, a criança vai fazer isso naturalmente. Agostinho falava o seguinte, Santo Agostinho, né, mais conhecido por alguns, que se uma criança recém-nascida tivesse a força de um homem adulto, ele mataria seus pais. Ele mataria seus pais, explicando que o homem, ele peca porque ele já nasce pecador. Ele vai agir maldosamente um dia na vida porque ele já nasce mal. E ele usa essa expressão, fala, você não pega a criança no colo, e aí você dá o dedinho, a criança aperta, o recém-nascido aperta seu dedinho, você fala, ai, que coisa linda. E ele está apertando com toda a força que ele tem. Agora imagine se ele tivesse
a sua força, o seu tamanho grudasse no seu pescoço e não soltasse mais. Ou quando gruda no cabelo, né? Você fica, ai, que bonitinho. Não, deixa, vai estar ali doendo. E ele fala por quê? Porque é natural, é a reação natural do homem, é praticar o mal. Nós passamos a vida inteira ensinando nossos filhos a fazer o que é certo e não temos a garantia de que eles vão ser homens e mulheres bons na sociedade, ou boas na sociedade. Podemos nos frustrar. Ensinamos, mas isso não quer garantir que eles vão fazer. Nós sempre vamos tender, irmãos, a fazer aquilo que é mal. Eu não preciso nem pedir para vocês trazerem à memória isso. Em diversas situações no cotidiano até hoje, acontece uma situação no trabalho, o primeiro pensamento que você tem é mal em relação a um amigo, a um colega de trabalho, a um supervisor. Ah, se eu pego na rua, o mundo dá volta. Um dia essa pessoa vai encontrar o dele. Porque naturalmente nós somos assim. E Daniel começa a ter essas visões, ele vai ver, olha, vai chegar um tempo em que o mal vai tomar uma escalada tão grande que vai parecer que viramos bichos, literalmente. Vai acabar todo tipo de referência amorosa, fraternal, de bondade uns para com os outros. E aqui no versículo 1, quando nós vemos esse início aqui que começa naquele tempo, começa com essa expressão, ele está se referindo agora especificamente ao versículo 45 do capítulo 11. Vamos ler ali, só você subir um pouquinho os olhos aí, ou então aqui, Rafa vai mudar aqui para nós. O versículo 45 do capítulo 11 diz: ele amarrará as tendas do seu palácio enorme, do seu palácio entre o mar grande e o glorioso Monte Santo. Aqui ele falando do anticristo. Ele vai construir o seu poder sobre o mundo, domínio. Apesar disso, o seu fim virá e ninguém o socorrerá. O mal vai ser vencido. O que Daniel vê é que no final das contas ele vai tomar uma proporção, uma escalada grande, mas depois ele vai ser vencido, irmão. O mal não vai prevalecer. Aí quando ele começa o capítulo 12 dizendo naquele tempo, é nesse tempo que se refere à queda desse anticristo, dessa força anticristã. Então neste período o que ele vê? E aí é onde começa então o capítulo 12. E aqui eu quero dar aí um subtítulo para esse sermão, é Os Dias do Fim. Eu gosto muito de assistir filme, série, tudo que é apocalíptico eu gosto. Eu vou, assisto, irmãos, eu sou fascinado. Gosto muito do livro de Apocalipse, de Daniel. A Bíblia como um todo, ela nos apresenta a nossa origem, mas também aponta o nosso fim. E eu gosto muito disso porque a sociedade sempre transforma em arte ou em cultura os anseios ou os medos do seu coração. Você quer saber o que a sociedade está pensando ultimamente, num geral? É só você olhar para a arte, só você olhar para a cultura. Ela vai refletir os seus anseios e meios. Então, já teve épocas que a ênfase aí das artes, das novelas, das séries eram outras. Era família, era campo, né? Quem não assistiu O Rei do Gado? Quem não assistiu, né? Era outra coisa. E agora a gente vê assim, uma tendência a outras situações. Porque é um anseio. Querendo ou não, o homem ele quer tentar entender, ele quer saber, ele cria expectativas, ele cria a ficção ou a história fantástica de como vai ser o fim. Porque ainda que ele fala, não, eu não acredito, não vai ter o fim, mas esse é o anseio, essa é a dúvida do seu coração. Como vai ser o fim, né, Clay? Será que é um mundo de mortos-vivos, como no The Walking Dead? Será que é um mundo, sei lá, que com uma catástrofe natural e vai ficar aquela coisa apocalíptica, o mundo destruído, sem natureza, vamos ter que morar em Marte, na Lua, enfim. E aí a gente começa a ver esse anseio. E Daniel teve a visão, irmãos, dos dias do fim. E essa visão, ela contempla duas situações. Primeira, como será o fim e o tempo do fim. Então vamos lá, como que vai ser o fim? Dos versos 1 até o 4. Serão dias de tribulação. No meio aí do versículo 1, naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo. E olha só, e haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então. Então, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, as cruzadas, as grandes guerras aí ao longo da história da humanidade vai ser fichinha. O que Daniel está vendo é que vai haver uma tribulação tão grande, guerras, rumores de guerras, maldades de uma maneira tão grande como nunca houve em nenhuma nação.
Então, como será o fim? Serão dias, irmãos, de tribulação. É um período determinado, naquele tempo. Então, é naquele tempo que ele viu. Mas vai ser um período de extrema violência, irmãos. Extrema tribulação. Um período mesmo terrível. Mas também será um período de proteção. Olha ali, vamos ler de novo o versículo 1. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, como nunca houve desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Então aqui Miguel, nós já vimos, Daniel tem visões ainda dele, ele aparece em outras visões. Aqui ele é um anjo, é um ser celestial que é contemplado como um anjo, é apresentado como um anjo que está a serviço de um outro ser celestial, que ele tem uma visão que é mais supremo. Então esse ser chamado Miguel, que se apresenta a Daniel como Miguel, é alguém que vem em serviço desse outro ser celestial supremo para protegê-los ali, para guardá-los ali. E Daniel vê novamente Miguel ali, guardando este povo, guardando alguém que está a serviço, que está servindo a esse grande rei. Então Miguel aqui é como se fosse um príncipe a serviço do rei para a proteção do seu povo, o grande príncipe, povo este que está escrito no livro. E Daniel já teve a visão desses livros, e aí nós vamos ver novamente a menção desse livro lá com João. 600 anos depois de Daniel, vai ter uma visão novamente sobre o fim. Jesus mostra para ele, leva ele até um lugar onde ele vai ver, contemplar o fim, e ele vê também um livro que tem nomes ali dentro. Então, Daniel vê isso e fala, bom, mas quem estiver com o nome neste livro será liberto. Então, vão ser dias aí de extrema violência, irmãos, de extrema tribulação, mas um povo específico será liberto, será protegido. E aí não tem a ver com etnia ou com geografia. É um povo que tem a ver com esse ser supremo que nós vamos ver depois. Também será um dia de ressurreição, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Muitos aqui, ele está se referindo aos que morreram, todos os que morreram, porque ele está vivo e contempla os vivos também. Então, muitos dos que dormem, ou seja, dormir aqui no pó da terra significa morte. Lembra? Você, na hora que morre, ao pó da terra vai voltar. Não é isso que Deus falou? Você veio do pó, Adão, e ao pó você vai voltar. A morte, ela tem esse significado também na Bíblia de dormir. Aqueles que estão dormindo no pó da terra, é o significado da morte. E a ressurreição aqui, ela será também em duas linhas. Primeiro, para a vida eterna, ali, ó. Então, vão ressuscitar todos os mortos. Uns vão para a vida eterna, mas outros para a vergonha e o desprezo eterno. E os que estiverem no livro, irmãos, serão libertos. Consequentemente, quem não estiver nesse livro não será liberto. Então é a visão que Daniel tem. As pessoas que estarão neste livro, elas vão ser libertas. Quem não for, lógico, é óbvio, não será liberto. E aí nós temos João, lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, falando isso também. 600 anos depois. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Ele tem essa visão, ele vê essa visão. Mas não serão somente dias de tribulação, assim como de proteção. Não será só aí dias de ressurreição, mas serão dias também, irmãos, em que a fidelidade será provada. Versículo 3. Os que forem sábios resplandecerão como um fulgor no firmamento. E os que converterem a muitos para a justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Sábios aqui é o povo com entendimento bíblico. Eu já disse isso para vocês e repito. Muitas pessoas têm a imagem do cristão hoje e, na verdade, vamos dar a mão à palmatória, irmãos. A maioria dos crentes hoje, de fato, são pessoas
que não pensam direito. Nós temos uma grande parte de irmãos que são manipulados. Sim, são conduzidos, e a Bíblia já nos orienta sobre isso. São conduzidos por qualquer vento de doutrina, são enganados pela astúcia do homem. Paulo vai falar muito isso nas suas cartas ali no Novo Testamento. Mas a população vê num geral o cristão, o crente, como alguém que é ignorante, que não consegue raciocinar por si próprio, que não pensa. Mas, irmãos, a nossa fé ela é racional, ela é lógica, ela não é cega. É uma fé racional. E nós temos aprendido isso. E sábios aqui na Bíblia são aquelas pessoas que têm um entendimento bíblico e conseguem fazer uma leitura daquilo que eles estão vivendo através daquilo que a Bíblia apresenta. E conseguem chegar ao entendimento claro das coisas. As pessoas fazem a leitura hoje do mundo através de várias óticas. Vão ler através de Karl Marx, vão ler através de Freud, vão ler através de outros filósofos, Immanuel Kant, e o que for. Vai ler através de uma política, um posicionamento político, vai ler através de um sistema ou não de governo. As pessoas vão fazer de qualquer forma uma leitura do mundo, através de coisas que ela aprende externamente. E a Bíblia não é diferente, a nossa cosmovisão é cristã, nós vamos ler o mundo pela ótica cristã. E ela não é maior ou menor no sentido humano falando que qualquer outra visão. Eu não posso menosprezar nenhuma pessoa porque eu tenho uma ótica cristã. Olho o mundo pela cosmovisão cristã. Assim como a pessoa não pode me desprezar porque ela tem uma ótica diferente. Agora, qual é verdade ou não? Aí tem uma diferença enorme, irmãos. Aí tem uma diferença enorme. E a história já prova isso. A história já prova isso. Então, os sábios aqui é aquele povo que tem um entendimento bíblico, que lia e entendia ali o que a Bíblia estava ensinando, e eles ensinavam as outras pessoas. Esse é o termo converter para a justiça. Então, aqueles que forem sábios resplandecerão como um fulgor no firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça. Ou seja, aqueles que estão discipulando e pregando para a justiça, para que o homem mude o seu posicionamento e o seu coração. O evangelho, irmãos, tem a ver com justiça. Justiça social, pastor? Não, é justiça. A justiça social não é o evangelho em si, ela é o fruto, ela é o trabalho. Através da justiça do evangelho imputada em nós, nós vamos praticar obras de justiça que vão afetar justiças sociais, justiças civis, justiças judiciais, entre aspas, estou sendo redundante aqui. Mas a justiça bíblica, a justiça do evangelho, sabe o que é? Sabe qual é? Que alguém pagou a pena em nosso lugar. Alguém sofreu a pena da justiça em nosso lugar. É isso que o evangelho apresenta. Nós éramos culpados, irmãos. Nós não merecíamos a vida. Não merecemos estar aqui. Não somos merecedores do que temos, mas se temos é porque alguém pagou a pena em nosso lugar. Alguém sofreu essa pena da justiça divina. E nós sabemos quem foi. Então, converter a pessoa para a justiça, fazer ela entender isso. Que agora ela pode viver porque alguém cumpriu a justiça. Alguém sofreu a pena da justiça. E aí a luz brilhará no dia mais escuro, irmãos. Brilharão como as estrelas, sempre eternamente. Pode ser o dia mais sombrio, o momento, o período mais sombrio do mundo. Mas essas pessoas brilharão. Eu sempre tenho experiências formidáveis quando vou lidar com pessoas ali no leito da morte. Isso é muito comum, os irmãos talvez não saibam, mas é muito comum para um pastor lidar com pessoas no leito da morte. É muito comum, irmãos. Vou dizer para vocês que eu fiz mais funeral do que batismos ao longo do meu ministério. Enterrei mais gente do que batizei. E é sempre uma experiência nova, porque nós vamos contemplar, de fato, pessoas que têm uma segurança naquilo que eles creram, e pessoas que passaram a vida toda crendo em algo, mas depois chegou no final da sua vida, ela viu, ela percebeu que todas aquelas crenças não tinham valor. E que o estado que ela estava
ali já prestes a passar, era algo que ela, de fato, tinha medo. O ser humano não tem o medo da morte pela morte, só pelo fato de apagar. Ele não tem o medo da escuridão, de morrer e não sentir. O medo do ser humano da morte tem a ver com o que vem depois, irmãos. O homem tem medo da morte, né? Pela morte. Apagou, dormiu, não vou sentir nada mesmo. O medo da morte é aquilo que vem depois, é não saber o que vem depois. E o medo, na verdade, ele está vinculado ao castigo sempre. A gente sempre tem medo de algo quando esse algo está vinculado ao castigo. A gente sempre tem medo, por exemplo, de cair numa blitz de uma polícia, da polícia militar, da polícia rodoviária, o que for, quando nós estamos errados. Não é? Você está viajando, você está com alguma coisa errada no carro, você tem medo de ter uma blitz, porque se você cair, o policial perguntar do documento, já era, vai vir um castigo. Nós sempre tivemos medo dos nossos pais quando fazíamos coisas erradas, porque se descobriu, o medo do ser humano está vinculado a isso. O que vai acontecer? O que eu vou receber? Mas por quê? Por causa do castigo. Se não tem castigo, não tem medo, irmãos. Se não tem castigo, por que o homem tem medo da morte? Porque lá no fundo, lá no seu subconsciente, ele sabe que tem um castigo. Ele sabe que vai sofrer uma pena, ele tem medo disso. Ele tem medo disso. E aí nós temos várias linhas, várias crenças no mundo ensinando, não, por isso você tem que viver bem, tem que fazer o bem, a bondade aqui, para que você não sofra essas penas lá, né? A ideia do purgatório, de que você pode recompensar o mal que você fez, porque o homem vai ter esse medo. Vai ter esse medo. Mas quando você contempla pessoas que têm segurança na sua crença, irmãos, eu já peguei pessoas assim no leito da morte que pregaram para mim, pastor Fernando. Pastor, não fica tranquilo, pastor. Eu sei para onde eu vou. Estou em paz. A família chorando ali, não, que isso? Cuida deles, pastor, socorre eles. Eu sei para onde eu estou indo. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Finalzinho do versículo 3 diz isso, essas pessoas, irmãos, irão brilhar mais do que estrela, eternamente, independente da situação. Por quê? Porque são sábias. Mas ainda não será o fim, versículo 4. Porém, tu, Daniel, sela as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Era para Daniel ficar firme, porque ainda não era o fim. Era para ele guardar a mensagem, sela o livro, sela as palavras, é isso, guarda essa mensagem. No sentido de não guardar para que ninguém vê, guarda para que ninguém corrompa essa mensagem. Guarda essa mensagem para que ela se mantenha. Enquanto a Babilônia vai se inquietar pelo seu próprio prazer. É essa a ideia aqui. Muitos correrão de uma parte para outra. A Babilônia, o mundo vai, irmãos, eles vão correr de uma parte para outra, tentando buscar o sentido da sua própria vida. Mas muitos irão crescer no conhecimento de Deus, finalzinho do versículo 4, e o conhecimento se multiplicará. Esse conhecimento da verdade se multiplicará. Esse conhecimento da verdade vai se multiplicar. Nesse tempo do fim, as pessoas terão os olhos abertos, elas entenderão. Agora, quando será o fim? Dos versos 5 ao 13. E aí Daniel vê uns seres ali, outros seres, versículo 5. Então eu, Daniel, olhei e vi que estavam em pé outros dois, um de um lado da margem do rio e o outro do outro lado. Daniel olha novamente para o rio, lembra, ele está na frente de um rio, lá no capítulo 10 nós vimos isso, capítulo 10, versículo 4. Ele está à beira de um rio e ele tem essa visão na beira daquele rio. E aí, novamente, ele olha para o rio e vê dois seres ali. Um numa margem e outro em outra margem. Mas aí ele vai ver um ser supremo novamente, o mesmo que ele viu lá no capítulo 10. Diferente, um maior, dos versos 6 ao 13, olha ali. E, versículo 6, eu perguntei ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio. Então, os dois estavam às margens e ele acima da água do rio. Perguntei a ele, quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Porque os outros dois que ele viu não respondiam, eles não sabiam. Daniel pergunta a quem manda, não é isso? A gente vai perguntar para quem manda. Muitas vezes no trabalho, né, a pessoa, vou falar com quem manda, cara, dá licença. Né, você vai atrás de quem manda no negócio. Como diz o ditado brasileiro, que é o dono da porcada, né? Vou falar com quem é dono do rebanho.
E aqui Daniel ele vai e se dirige a quem é o Senhor Supremo ali. Nós já vimos a descrição que ele deu desse ser. Uma descrição que ele ficou assim, boquiaberto. Então, novamente, ele se volta a esse ser supremo e questiona sobre o fim. Quando? Quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Quanto tempo tem para isso? E aí o ser supremo se manifesta, versículo 7. Então vi o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por todo aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o poder do povo santo tiver sido destruído, todas essas coisas se cumprirão. E aí nós temos aquelas coisas enigmáticas que só a literatura escatológica tem, né, pastor Fernando? 70 semanas, é tempo, metade de tempo, é umas coisas que não tem como decifrar. Mas nós entendemos que são períodos, como nós vimos lá aquela questão das 70 semanas de Daniel depois de 70 semanas. Então é a primeira semana, depois 69, mais metade de uma semana. O que é isso? São semanas literais, não são? São tipos de literatura, principalmente a escatológica, que vão nos mostrar que há tempos determinados para todas as coisas. E aqui também, nesse versículo 7. Esse ser supremo ele estava acima do rio, entre os dois seres menores. Novamente, ele vê ali o comecinho. Eu vi o homem vestido de linho, lembram? Linho, naquela época, era um tipo de tecido usado só para vestes reais. Só os reis e sacerdotes usavam roupas de linho. Então ele vê esse ser supremo, que estava acima das águas do rio. E aí ele levantou as mãos. O levantar das mãos no Antigo Testamento era sinal de solenidade. Quando você levantava a mão direita, sinal de solenidade. Levantava as duas, então, irmãos, a solenidade era tipo assim, era a solenidade da solenidade. E aí ele vê, então, esse ser supremo levantando as duas mãos e jurando por outro ser que vive eternamente. Olha ali. E jurou por aquele que vive eternamente. Então ele está tendo a imagem de um ser supremo que jurou por outro ser que vive eternamente. E o que ele disse? Que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo, tempos e metade de tempo, ele já usou essa referência na visão que ele teve lá no capítulo 7, no versículo 25, a mesma coisa. E isso acontecerá num tempo, tempos e metade de tempo. Significa o quê? Um tempo. O que ele viu vai se estabelecer, vai acontecer. Todo aquele mal vai acontecer. 2 tempos significa que isso que ele viu no primeiro tempo vai aumentar, vai duplicar, vai crescer mais. Então, aquela maldade que Daniel tinha visto, irmãos, novamente ele contempla isso. Aqueles dias de tribulação que nós vimos lá no início do capítulo 12, vai se estabelecer, é um tempo, mas haverão tempos, ou seja, isso vai crescer, isso vai duplicar, isso vai continuar. E aí ele, então, fala metade de um tempo, ou seja, terá um fim. Alguns relacionam isso com os 3 anos e meio da grande tribulação que nós temos, a referência escatológica, né? Então, um tempo, 1 ano, tempo são 2 anos, 3, e metade de um tempo, metade de 1 ano, 3 anos e meio, que se refere ao período, escatologicamente, que nós conhecemos como da grande tribulação, onde o mundo vai entrar num caos. Mas, de fato, nós não podemos confirmar se é isso, mas o que podemos dizer é que haverá um tempo onde essa maldade vai estabelecer, tempos onde essa maldade vai ter proporções assim grandiosas, mas metade de um tempo ela vai ter um fim. Ela vai ter um fim. A maldade crescerá, irmãos, e a perseguição vai ser uma evidência dela, e ela será terrível. Olha lá, o finalzinho do versículo 7. Quando o poder do povo santo tiver sido destruído, todas essas coisas se cumprirão. Então Daniel vê que o povo santo, que é o povo que segue esse ser, o poder deles serão destruídos. O que é o poder? É aquilo que eles faziam. De repente, aonde eles viviam, a influência que eles tinham, o poder, não eles, mas o poder desse povo será destruído. Eles serão caçados, irmãos, serão aniquilados, serão condenados, serão executados. E aí, então, Daniel vê, todas essas coisas se cumprirão. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Recentemente eu vi uma notícia, na Coreia do Norte, uma família toda foi condenada à prisão perpétua lá, porque acharam uma Bíblia na casa da família. Inclusive, uma criança de 2 anos foi condenada à prisão perpétua, porque o pai guardava uma Bíblia.
em casa. Isso é contra o regime. Isso é pena capital, mas eles aplicaram a prisão perpétua. A maldade crescerá e a perseguição será inevitável e terrível. Mas Daniel ainda está inquieto com tudo o que ele viu. Versículo 8. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, meu senhor, ele se referindo, qual será o fim dessas coisas? Novamente o Ser Supremo responde. Versículo 9, ele respondeu, vai-te, Daniel, porque essas palavras estão lacradas e seladas até o tempo do fim. Respondeu Daniel, não é para você saber. Ele queria saber o dia, a hora, né? Não, fica tranquilo, vai, toma o teu rumo, guarda, essas palavras estão seladas, elas estão guardadas, elas não vão se perder. Pode acontecer o que for, essas palavras estarão vivas em todos os períodos e momentos da humanidade, em todos os lugares. Elas estarão vivas. Os homens vão temer esse dia. Eles vão se preocupar. Eles vão se inquietar por isso. Então fica tranquilo. O que cabe a você, coube você saber agora. Vai. Mantenha-se firme, porque essas palavras estão lacradas e seladas até o tempo do fim. E aí, esse Ser Supremo fala sobre os dois destinos, versículo 10. Muitos se purificarão, se embranquecerão e serão refinados, mas os ímpios agirão com impiedade. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E aí ele vai dizer quais os dois destinos? Os destinos dos que são purificados e dos ímpios. Aqueles que foram purificados, os santos, aqueles que estavam livres, enfim, a gente tem que buscar sempre essa linha de raciocínio. Aqueles que estavam seguindo esse Senhor, eram parte do povo dele, eles serão purificados, cada vez mais embranquecidos. Isso na Bíblia significa esse termo mesmo de abandono do mal, da maldade, enfim, purificados, regeneração, nasceram de novo, são pessoas convertidas, né? Fizeram a conversão do mau caminho para o bom caminho, enfim. Mas os ímpios eles vão se deter cada vez mais à impiedade. E eles não vão entender por que estão fazendo isso, mas vão, irmãos, cada vez mais se deter na impiedade, vão se afundar cada vez mais. Mas olha como termina o versículo 10, mas os sábios entenderão, eles saberão. Mas o ímpio não, cada vez mais afundado na impiedade, na maldade, mas os seus olhos estarão cegos para isso. Eu vi recentemente um vídeo que eu achei absurdo, estavam entrevistando um talk show lá americano, entrevistando um jovem lá que tem números, eu acho que milhares de seguidores lá no TikTok, sei lá qual rede social. E aí foram entrevistar ele, porque ele tá bem famosinho, aí ele soltou no meio da entrevista que ele não conversa mais com a mãe. Mas por quê? Aí o entrevistador perguntou para ele, mas por quê? Porque minha mãe não tem seguidores. O entrevistador falou, mas como assim? Você não conversa com a sua mãe porque sua mãe não tem seguidores? Ele falou, porque para mim pessoas relevantes são pessoas que têm seguidores. Se ela não tem seguidores, eu não quero me juntar com essas pessoas porque elas não vão ser boas para mim. Não vão agregar para mim outros seguidores. Ele deixou de falar com a mãe porque a mãe não tinha seguidores. Os ímpios, irmãos, cada vez mais estarão da impiedade e eles não vão entender. Não vão enxergar, mas os sábios entenderão. E aí o Ser Supremo fala também sobre o tempo do fim, versículo 11 e 12. Versículo 11, aqui o comecinho, desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado. Então, a referência do início do fim, aqui ele dá uma referência. Desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado. A abominação assoladora for estabelecida, ele dá a referência do estabelecimento do mal. A abominação assoladora for estabelecida, haverá 1290 dias, novamente, dias, tempos, enfim. Referência a um tempo determinado. Nós não sabemos o que é o certo esses 1290 dias. Alguns falam que é da queda do Império Grego, lá, a morte de Antíoco Epifânio, um dos últimos governadores dos Seleucidas, do Império Grego, e até a destruição do Templo de Jerusalém lá no ano 70 por Nero, quando ele invade Jerusalém. Então eles vão contar esse período, da 1200 e poucos dias, enfim. Eles estabelecem essas contagens, mas nós não sabemos, irmãos. Mas é um tempo determinado. O que Daniel vê que é um tempo determinado. A referência do início e do fim, a referência do estabelecimento do mal e a referência do tempo determinado.
mas tem a promessa aos que suportam esse período, versículo 12. Feliz do que espera e chega aos 1.335 dias. Então tem 1.290. Aí tem 45 dias a mais que, se esses suportarem esses 45 dias, serão felizes, Maria Amália. Mas não sabemos o que é esses 45 dias. Mas se refere a um tempo posterior. Todos passaremos pelos 1.290 dias, mas quem suportar mais 45 serão felizes. Quem suportar mais um pouco será feliz. Será feliz. E aí ele se dirige pela última vez a Daniel, versículo 13. Fala sobre permanecer firme até o fim. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Vai, Daniel, fica firme até que chegue o fim. Fala sobre o descanso de Daniel. Você vai ter um descanso, pois descansarás. E fala sobre a sua recompensa, a recompensa que Daniel receberia. E receberás a tua herança no final dos dias. Não é agora. Vai em paz, você vai descansar, e no final dos dias, no final de tudo isso, você vai receber a sua recompensa. O que vemos claramente nesse texto, irmãos? Para nós hoje. Bom, que o mundo passará e tudo que nele há terá um fim. O que é claro aqui no texto é isso. A gente tem que ficar tentando adivinhar coisa, criando teoria. O que é claro para nós, e a Bíblia trabalha com isso. Então, o que é claro para nós é isso, que o mundo vai passar e tudo que nele há terá um fim. Por mais que a gente está vendo aí uma crescente no mundo, da evolução tecnológica, científica, mas, irmãos, moralmente nós estamos regredindo cada vez mais. Intelectualmente nós estamos regredindo cada vez mais. Você pega uma civilização, você pega a humanidade na Idade Média, por exemplo, você fala, era um bando de bárbaros. Mas você pega obras, pega a literatura daquela época e compara com as de hoje. Michelangelo esculpiu Davi numa estátua de mármore, irmãos, perfeito. Aí a gente pega hoje a arte moderna, você não entende o que é. É um rabisco, é um negócio, joga tinta na parede, é arte. A gente pega a própria obra dele na Capela Sistina, aquele desenho maravilhoso do divino tocando um humano. E aí você pega hoje obras de artistas, até reconhecidos, famosos, que uma criança de 5 anos fazia melhor um desenho daquele. Nós estamos fazendo uma desconstrução da capacidade. Cientistas medievais, irmãos, sem tecnologia, descobriram coisas que hoje nós só estamos reinventando em cima. Não há descobertas novas. Não descobrimos uma nova lâmpada, só estamos usando o que já foi descoberto. Não estamos descobrindo um novo avião, só estamos reinventando em cima do que já foi descoberto. Não estamos fazendo nada novo. Esses homens desbravaram. E nós estamos vendo uma decrescente. Porque no seminário ainda essa semana nós estávamos estudando sobre alguns puritanos. Nós vamos ter adolescentes de 12, 13 anos, irmão, se formando como mestres em universidade como Harvard, Princeton, lá no século 17 e 18. Diploma de mestre. Hoje a gente tem um jovem de 18 anos que sai do ensino médio e não sabe fazer uma conta de equação de primeiro grau. Não sabe escrever o nome dele completo em letra de mão ou letra cursiva. Não sabe ler. A gente pega Jonathan Edwards, com 17 anos, ele já era mestre. O mundo, irmãos, está caminhando para o fim, só não enxerga quem não quer. Isso é uma coisa que nós aprendemos, o mundo vai passar e tudo que há nele terá um fim. Esse período será marcado por tribulação, versículo 1 e 11, naquele tempo Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo determinado de tribulação, como nunca houve desde que existiu nação até então. Versículo 11, desde o tempo que o holocausto contínuo for tirado e a abominação assoladora for estabelecida. O mundo vai passar, tudo que há nele terá um fim, porque esse período vai ser um período marcado por tribulação, terríveis maldades, mas também será um período marcado pelo juízo de Deus. Versículos 2 e 10. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Será um tempo também de juízo de Deus, irmãos. Juízo de Deus. Sabe o que Platão dizia a respeito de Deus? Ele dizia o seguinte, a respeito de Deus.
para aqueles que não criam em Deus, no divino. A grande busca dos primeiros filósofos gregos foi descobrir quem criou o universo, porque na concepção deles eles entendiam o seguinte: isso não veio do acaso. Uma mente arquitetou isso, projetou isso. E Platão dizia o seguinte: eu sei que existe Deus, assim como eu sei que existe raiz quando eu olho para uma árvore. Eu não preciso ver a raiz, basta olhar para a árvore. Eu sei que a raiz está lá. E ele dizia: quando eu olho para o mundo, eu sei que existe um Deus. Não preciso vê-lo, eu sei que ele existe. Eu sei que ele existe. Deus existe, irmão, e vai julgar o mundo. Vai julgar. Quer as pessoas creiam nisso ou não, Deus vai julgar o mundo. Esse período será marcado pelo juízo de Deus. Alguns irão para a vida eterna, outros irão para a morte eterna, para o desprezo eterno. E segundo lugar, o que vemos claramente nesse texto? Versículo 11. Desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado. Quando Daniel pergunta, quando vai ser o fim? Quando vai começar isso? E aí esse ser supremo diz para ele: desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado. O que nós podemos ver claramente aqui, irmãos, é que o sacrifício contínuo é aquilo que vai estabelecer o início do fim. O início do fim. Em Hebreus, capítulo 10, dos versículos 11 até o 13, olha só o que diz. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que jamais conseguem apagar os pecados. Então, o autor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, está falando da liturgia do culto. Então, todo dia, o sacerdote oferecia sacrifício de manhã, tarde e à noite para perdão dos pecados do próprio povo. Um inocente, irmãos, tinha que morrer de manhã, tarde e à noite. Aqui o animal, imolado, novilho, que simboliza o inocente, ele tinha que morrer para que o pecado da nação fosse expiada. De manhã, tarde e noite, todo dia. Dia após dia, o sacerdote tinha que oferecer sacrifício para que os pecados fossem perdoados. Mas olha só o que o autor aos Hebreus fala. Jamais consegue apagar os pecados que o sacerdote fazia. Mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Ele está falando de quem? Quem se ofereceu, irmãos? Quem se ofereceu como um sacrifício vivo e único? Esperando, daí por diante, que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quando esse ser supremo fala para Daniel, desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado, ele está dizendo o seguinte: desde o momento em que não for mais necessário o holocausto contínuo e diário, já é o início do fim. Quando que nós entendemos que não é mais necessário ficar sacrificando animal aqui na igreja? Quando Cristo fez isso por nós na cruz. A Bíblia fala que ele foi o cordeiro, ele foi o novilho expiado, ele foi sacrificado em nosso lugar. Quem o sacrificou? O próprio Pai. Foi Deus que o sacrificou pela pena dos nossos pecados. Pagou pelos nossos pecados, porque a pena dos nossos pecados é a morte. Não é isso? Não é a pena do pecado? Não é a consequência do pecado, é a morte? E aqui nós temos então o autor aos Hebreus falando isso. Esses sacrifícios que eram feitos dia após dia pelo sacerdote não apagam os pecados. É uma tipologia, estava apontando para algo. Mas aí vem aquele que oferece um único sacrifício e esse é suficiente. E aqui em Daniel, esse ser supremo, que é Cristo falando com ele, está dizendo, quando chegar o momento em que o holocausto contínuo for tirado, quando ele não for mais necessário, aí será o início do fim. Os últimos dias, irmãos, já foram inaugurados. Há 2000 anos atrás, quando Cristo morre naquela cruz, ali já inicia-se os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. E a cada dia mais perto do fim. E a cada dia a gente tem visto a sociedade cada vez pior em todas as suas esferas. A cada dia, a cada momento, o mal crescendo, o mal escalando. O mal numa desenfreada absurda. O sacrifício contínuo já foi oferecido. Cristo se oferece como sacrifício verdadeiro, como sacrifício suficiente e como sacrifício
permanente. Ele é aquele que encerrou o holocausto contínuo. Mas é Ele também, irmãos, que inaugurou os últimos dias. Ele inaugurou o início do fim. E a pergunta é, como que estamos nos preparando para isso? Irmãos, é mais irracional acreditar que a vida é só isso aqui. Tudo que existe no universo, a Terra, tudo, é só para isso, para 70 anos ali, 80 no máximo, com muito sacrifício, muita canseira, muita dor nas costas, artrite, artrose, o que for. É só isso, a vida se resume a isso. A nossa existência é isso. Todo o equilíbrio do universo, sistema solar. Esse dia eu estava conversando com um rapaz e a gente estava pensando nisso. Falei, gente, como que pode, né? Olha a Terra como que é uma coisa maravilhosa. A gente tem 70%, 75% do planeta Terra água. Nós temos os oceanos aí com uma infinidade de milhões e milhões e milhões de litros d'água. Nós temos a parte mais funda do oceano ali nas Fossa das Marianas, se não me engano, no Oceano Pacífico, que dá 11 quilômetros de fundura. A gente sabe que a pressão da água é muito forte. Você, sei lá, dá numa piscina de 4 metros, a pressão já é enorme. Você vai mergulhar, parece que vai esmagar a sua cabeça. A pressão da água é muito forte. E ele falando, nossa, como será que o núcleo da Terra não explode, né? Não implode, na verdade. Por que tudo não desce para baixo, não vai tudo para o centro da Terra? Porque olha o peso da água, olha a pressão que essa água exerce. E eu falei, então, mas ao mesmo tempo a gente tem um núcleo da Terra que a gente sabe que está lá queimando em magma, em lava, que uma vez ou outra explode, aí sai para cima, né? Como nós vimos recentemente nas ilhas ali beirando a África, que tiveram que evacuar a ilha porque o vulcão ali entrou em erupção e foi destruindo tudo. E os cientistas afirmam que o calor dessa lava que sai do vulcão, irmãos, não chega a 30% do que ela é no centro da Terra. Então, como que isso, Clay, não explode, vamos falar o português, claro, não explode para cima por causa da lava quente lá, olha a panela de pressão, você deixa lá, ela explode. E como que isso não explode para baixo, por pressão da água? Como que se mantém, irmãos, isso? Essas coisas funcionando perfeitamente. A fotossíntese, irmãos. A queima do carbono transformando em oxigênio. Nós queimamos oxigênio e transformamos em carbono, um ciclo que se autossustenta. Não dá para entender que isso é fruto do acaso, irmãos. Não tem lógica nisso. O funcionamento das nossas células, do nosso organismo, de tudo, a maneira como o mundo não dá. Deus existe, Cristo existe. E Ele tem nos avisado, Ele tem falado conosco. O fim já está aí, já foi inaugurado. A questão é, o que nós temos aprendido? Nós somos do mundo? Ou só estamos neste mundo? Será que nós podemos aprender com Daniel, irmãos, em todo o seu livro, que nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo? E que a nossa esperança não está aqui neste mundo, que ela está só em Cristo? Será que nós aprendemos com Ele? Se coloque em pé no seu lugar, vamos orar. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Em Hebreus 11:1 nós lemos isso. A fé não precisa de comprovação científica, não precisa de aprovação. A fé é essa convicção que nós temos, daquilo que nós não vemos, daquilo que nós esperamos. Isso é fé. Mas muitas vezes, irmãos, a nossa fé está direcionada para circunstâncias e coisas erradas. Não sei como você chegou aqui essa noite, mas qual é o sentido da sua vida?
para quê ou para quem você vive? Qual é a razão disso? Para que lutamos, vivemos, nos desgastamos? Qual é a razão disso? É para um legado que nós queremos deixar para os nossos filhos e família, mas que legado é esse? É um legado que vai servir para eles em algum momento da vida? Depois, se nós não estivermos mais aqui, seremos lembrados? Faremos a diferença? Conquistaremos algo ou não? Pelo que nós temos vivido? Qual é a razão disso, irmãos? Por que nos encontramos aqui, dominicalmente? Só para cumprirmos um ritual religioso? Só para satisfazermos, irmãos, interiormente, de repente, aquela rotina? Domingo é o dia de eu ir na igreja, eu tenho que ir. Por que fazemos isso? Qual é a razão? Queremos ser supridos pessoalmente somente? A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis dos homens. Qual é a razão disso aqui, irmãos? A razão da nossa vida não se resume a esse período peregrino que estamos aqui nessa terra. O que nós fazemos aqui vai ecoar pela eternidade. A maneira como vivemos aqui, irmãos, vai refletir na eternidade. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, porque vivemos em dias onde cada um tem se preocupado consigo mesmo. Cada um tem se preocupado com as suas necessidades, suas verdades, seus anseios. E é legítimo, Senhor, termos as nossas preocupações, queremos conquistar alvos, sonhos, projetos, deixarmos um bom legado para os filhos, uma boa herança, influenciarmos de alguma maneira o mundo à nossa volta para o bem. Mas é isso que se resume, Senhor, a nossa vida? Para isso que nós estamos aqui, para isso que o Senhor nos constituiu, que criou todas as coisas, é para isso que tudo converge. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes gastamos a nossa vida toda, como Salomão diz em Eclesiastes, correndo atrás do vento, correndo atrás de vaidades, como foi dito aqui, atrás de coisas que no final da nossa vida nós vamos ver que não tem nada novo, é tudo mesmo, foi ilusão. Senhor, mostra-nos a razão de estarmos aqui. Abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos corações para entendermos por que nascemos, por que estamos aqui, por que vivemos, Senhor. Por que o Senhor nos deu vida? Por que o Senhor nos fez ouvir a Tua palavra uma vez? Por que nós cremos nela, Senhor? Abra os nossos olhos, abra os nossos corações. Encha-nos com a Tua palavra, Senhor. Faça-nos sábios. Faça-nos sábios. Abra o seu coração onde você estiver aí. Não sei como que você veio aqui essa noite, como foi a sua semana, quais são as suas inquietações. Mas eu sei de alguém que sabe. Eu sei de alguém que sonda todos os corações. Abra o seu coração a Ele nessa noite. Abra o seu coração a Ele. Em nome de Jesus.